Olha, todo mundo sentiu na pele aquela tensão durante a pandemia, né? De um lado, os direitos de cada um, do outro, a segurança de todo mundo. Foi um debate que tomou conta de tudo. Mas e se essa tensão toda for só a ponta do iceberg? E se ela for, na verdade, o sintoma de uma condição social muito mais profunda? É para tentar entender isso que, nesta análise, a gente vai usar uma lente filosófica bem específica. A ideia é oferecer um diagnóstico diferente do que a gente viu por aí, olhando para além da briga entre saúde e economia para sacar a lógica por trás de tudo o que aconteceu. Nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos entender o conceito principal, a tal doença da civilização. Depois, a gente vê um modelo de como uma sociedade vai perdendo os seus princípios. Aí, a gente aplica isso direto na pandemia. E, por fim, vamos ver o que sobrou no lugar de tudo isso. Ok, vamos lá. A nossa principal ferramenta de análise vem de um filósofo romeno chamado Constantinoica, e o conceito-chave dele aqui é o de acatolia. Para Noica, a acatolia não é tipo um cansaço, um declínio natural da civilização. Não, é algo bem mais ativo. É uma recusa consciente, deliberada, dos princípios universais. Ou seja, não é que a sociedade esquece seus valores, ela escolhe ativamente deixar eles de lado. E como essa recusa funciona na prática? Bom, basicamente acontecem duas trocas fundamentais. Primeiro, o geral, que são os princípios, as verdades maiores, o todo, é jogado fora. E no lugar, o que a gente coloca? O individual, o caso específico, a parte, o aqui e agora. E a segunda troca, que é crucial, é que a gente para de buscar a verdade e passa a buscar a exatidão, ou seja, o controle dos fatos, a gestão daquela partezinha. E é aí que, segundo essa análise, a ciência moderna entra como uma luva. Ela se torna a ferramenta perfeita para uma sociedade católica, porque o foco dela não é mais perguntar o que é um ser humano em sua totalidade, com seus direitos, sua liberdade, mas sim em como gerenciar a sua matéria, o seu corpo biológico, com o máximo de precisão e exatidão. Mas essa recusa do geral não acontece do dia para a noite. Noica descreve um processo, uma espécie de escadinha da decadência social. Vamos ver como esses degraus funcionam. A sociedade vai perdendo seus pilares de cima para baixo. Primeiro, caem os grandes princípios. Depois, a virtude, o humanismo, vai caindo, caindo, até que o último grande pilar que se sustenta é a justiça. Mas e quando até a justiça baseada em princípios começa a balançar? Aí só sobra uma coisinha. E esse é o ponto. A justiça católica para de se preocupar em aplicar leis e princípios universais. Ela se transforma numa espécie de gerenciadora de crises, que decide tudo caso a caso, sem aquele norte dos grandes princípios para guiar. E com a justiça fora do caminho, a sociedade passa a ser governada pelo último estágio, a polidez. Não são mais leis universais, mas sim um conjunto de regras de convivência, de gestão social. É como se fossem as regras de trânsito da sociedade. O objetivo não é buscar uma verdade maior, mas só evitar que um bata no carro do outro no dia a dia. Certo, agora vamos pegar toda essa teoria e jogar em cima do que a gente viveu. Como é que essa estrutura da acatólia pode ajudar a gente a entender a resposta que foi dada à pandemia? Segundo essa análise, a pandemia foi um exemplo de livro da acatólia em ação. O geral, nossos direitos constitucionais, como liberdade de ir e vir, de trabalhar, foi ativamente recusado. E no lugar dele, o que foi exaltado, o individual. Mas não o indivíduo com direitos, não. O indivíduo puramente biológico, o caso epidemiológico que virou a única medida da realidade. Essa inversão, de acordo com a fonte, deixou o judiciário numa sinuca de bico. Incapaz de defender o geral da Constituição contra a urgência do individual da emergência, ele passou a praticar essa justiça católica. Em vez de aplicar princípios, começou a gerenciar casos. Um exemplo prático disso foram as decisões do STF brasileiro que delegaram poder a estados e municípios. Na prática, era uma forma de gerenciar a crise caso a caso, e não de defender um princípio constitucional único para o país. Então, se a justiça baseada em princípios foi, digamos, suspensa para gerenciar a crise, o que tomou o lugar dela? Bom, isso nos leva direto para o último degrau daquela escada. Os grandes pilares do nosso contrato social, como esses que estão na tela, não foram exatamente apagados. Eles foram tratados como variáveis. Deixaram de ser absolutos para se tornarem itens ajustáveis que podiam ser suspensos dependendo da necessidade do caso epidemiológico do momento. E é aqui que a substituição fica claríssima. No lugar daqueles direitos, o que surgiu?
um novo código de conduta social, uma espécie de polidez sanitária. Regras de gestão mútua, como distanciamento, máscara, lockdown. Isso não era mais uma questão de direito, mas de jogo limpo, de regras de boa vizinhança para garantir a segurança coletiva. E aqui vem o grande pulo do gato dessa análise. A tese é que a pandemia não criou a crise de princípios. Ela apenas acendeu a luz e revelou uma condição que já estava ali, latente. Ela funcionou como um evento de diagnóstico que expôs uma sociedade que já tinha aprendido a priorizar a gestão de casos em vez de seus princípios gerais. Então, no fim das contas, a grande sacada que essa perspectiva nos dá é a seguinte: o debate que todo mundo teve não era simplesmente sobre saúde contra a liberdade. Era algo mais profundo. Era o conflito entre uma lógica de gerenciamento de casos individuais e uma lógica de princípios universais. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem cômoda para o futuro, né? Superada a emergência, a sociedade vai voltar a defender seus princípios gerais? Ou será que essa lógica de gerenciar casos, essa justiça de emergência, acabou virando um novo padrão para a gente lidar com as próximas crises? A resposta para isso, com certeza, vai definir muito do nosso futuro.